Vamos lá. Teoria da comunicação. Na teoria da comunicação, o emissor passa uma mensagem para o receptor e ele passa através de um canal. Esse canal, se tiver ruídos, pode interferir na codificação, na maneira como se emite a imagem. E também pode criar problemas de entendimento na decodificação da mensagem. Quando o receptor vai tentar compreender a mensagem, se essa mensagem tem ruídos, essa mensagem pode ser mal interpretada. E o ruído vai desde os sons externos, um som, quanto uma palavra que mal interpretada, uma palavra mal posicionada, uma palavra com ortografia equivocada, pode gerar um ruído nessa comunicação, tanto na codificação quanto na decodificação. Desde dos anos 50, que isso tem sido importante em todos os meios de educação, em todos os meios de comunicação, em todos os meios de relacionamento que o homem tem com outro ou com outros. Então, quem é o emissor? O emissor é o advogado, é o promotor, é a pessoa que fala. Eles têm a mesma linguagem? Às vezes sim, às vezes não. É muito do interesse do momento e do contexto onde cada um está inserido. É preciso estabelecer concisão, precisão e objetividade às ideias a serem codificadas. Então, um texto, quando vai ser codificado, quando vai ser emitido, esse enunciado precisa ser conciso, preciso e objetivo. Um texto literário, para ser bom, ele pode ser dúbio, ele pode dar margem a mais de uma interpretação. Isso é uma qualidade do texto literário. No entanto, quando o texto uma bula de remédio, por exemplo, não pode ter em nenhum momento a possibilidade de uma dupla interpretação. Precisa ser objetivo. São 2 colheres de sopa, ou mais preciso, assim, digamos, 25 ml, bem preciso, após o almoço. Por quê? Porque se dá margem à interpretação, a pessoa pode sofrer a consequência. O texto jurídico, se dá margem a mais de uma interpretação, pode não ser entendido e o seu pedido pode não ser deferido, porque não houve uma solicitação explícita, uma compreensão explícita do que poderia ter sido ou poderia ter feito do texto. Então, é importante que um texto jurídico seja claro, seja objetivo e seja preciso naquele que ele se propõe a fazer. Quem recebe esses textos? Normalmente, um advogado escreve para um juiz. E para um juiz, a gente não precisa falar dos pormenores. A gente não precisa explicar a lei, para que a lei serve. A gente precisa explicar o contexto dentro daquela lei. A gente precisa fazer as analogias, os pontos que vamos usar daquele contexto que aquela lei pode nos favorecer. Ou observar onde aquela lei não nos favorece, depende do que ponto precisamos, de que ponto estamos e o que precisamos usar. Então, para um juiz, a gente não precisa fazer esse buildinho e ficar explicando ou ensinando o Pai Nosso Vigário, como se diz, né? Podemos perceber também que nessa finalidade não pode perder de vista o objetivo do texto. Olha, isso é importante. O objetivo do texto é extremamente importante, pois dependendo do seu desiderato, irá escolher ideias e palavras para expressá-las. Então, a finalidade do nosso texto em nenhum momento pode ser perdido, porque se assim for, perde-se também o objetivo, perde-se a ideia. E aí, quando a gente perde a ideia, a gente também não sabe qual a melhor palavra escolher para expressar aquela ideia. Palavras, elas não são somente palavras, elas trazem algumas expressões, conotações junto com ela e remetem a determinadas ideias. Então, uma palavra pode ser precisa numa ideia, como ela pode ser totalmente oposta a uma ideia anterior. Então, preciso saber que escolher a palavra certa para a doutora não reclamar, ou seja, para que o leitor ou do nosso texto ou o receptor ele possa compreender bem o que realmente você
pretende dizer. Quando a gente fala do meio, quando o profissional de direito peticiona, empregando a língua escrita, deve cuidar esmeradamente da língua padrão, como precisão lógica do seu raciocínio, com postura diferente daquela utilizada perante um tribunal de júri, ocasião em que a linguagem afetiva há de colorir e enfatizar a argumentação. O que quer dizer? Quer dizer que no ato da escrita a gente precisa usar uma língua padrão. Eu juntei ali para perceber que a língua padrão é extremamente importante no uso do texto escrito jurídico, para que o texto seja compreensível e também para que o texto seja respeitado pelo leitor, porque muitas vezes a gente não vai conseguir compreender e respeitar alguém que fala uma língua fora do padrão, dentro do âmbito jurídico ou qualquer outro também. Isso não quer dizer que ela é superior ou inferior a qualquer outra língua, apenas é a língua que designa a nossa nação, nos limita em território, a língua portuguesa é falada dentro do território brasileiro, e mesmo que haja nesse imenso território brasileiro várias linguagens, a que a gente vai usar na escrita é a língua padrão. Isso é muito importante, que a gente use a língua escrita no padrão nos nossos textos. Já quando a gente vai defender no júri uma linguagem oral, a gente já pode ser um pouco mais flexível, usar mais termos afetivos, usar mais adjetivos, usar mais interpretações, para usar mais argumentos, para a gente conseguir aquele voto do jurado. Então, é possível que na linguagem oral se enfatize mais, se a gente pode colorir mais o texto e não ser tão rigoroso como no texto escrito. Então, o texto precisa ser reto, bene, púdio, ou seja, ele precisa ser reto, ele precisa ser bom e ele precisa ser bonito, porque a gente precisa ter ideias lógicas. As ideias precisam ser elencadas de forma reta, de forma objetiva, elas precisam ser lógicas, porque se a gente constrói um texto onde as ideias estão perdidas ou onde tem texto só com ideias e não desenvolve aquelas ideias, ele acaba se perdendo. E esse desenvolvimento de ideia vai da construção frásica, ou seja, a gente tem uma ideia central, a partir daquela ideia central a gente tem um pequeno desenvolvimento, uma pequena conclusão dentro de um parágrafo, ou seja, uma mini redação dentro de um parágrafo, para que aquela ideia que foi desenvolvida no início, ela seja desenvolvida numa construção frásica pertinente para que o nosso texto fique bom. O que é bom para nós? Bom para nós é inteligível para o nosso leitor, né? Depois que a gente consegue escrever um texto lógico, um texto reto, um texto com boas construções frásicas, onde a gente tenha começo, meio e fim, um raciocínio coerente, coeso, aí sim a gente pode começar a usar recursos estilísticos. É mais ou menos assim, a gente aprende a dar de bicicleta, depois a gente aprende a dar RL, mas a gente não pode aprender a dar RL ou dar RL sem andar de bicicleta direito, senão a gente vai se dar mal, né? O texto também é assim, um texto confuso, um texto mal redigido, não adianta a gente encher de palavras bonitas ou de palavras em latim, quando o texto não é bom, não é coerente, não é coeso, não é gostoso de ser lido, não é pertinente, não é objetivo. Então, primeiro passo, fazer um bom texto no sentido de ser inteligível para o leitor. Segundo passo, a gente pode dar essa enfeitada no nosso texto e precisa dar uma enfeitada no nosso texto para dar um diferencial. Bom, então como é que fica o receptor? Deixa eu ver aqui um pouquinho como eu tiro isso daqui, vamos lá. Então, o nosso receptor, ele recebe a mensagem e aí ele recebe pelo racional. Então, ele recebe pelo emocional também, mas isso aí é uma outra história. Pelo racional, ele vai tentar compreender. Compreender é dar sentido. Aí ele começa a dar sentido como interpretando aquilo que está sendo dito. Então, ele compreende a língua que está sendo escrita, porque ele compreende o português. Ele começa a dar sentido dentro do que está sendo dito, que é a interpretação daquele texto. E aí ele começa a fazer a crítica, a junção e a crítica. Ou seja, ele começa a opinar, a juntar com o que ele tem de conhecimento sobre aquilo e emitir uma opinião.
Então, esse processo de compreensão, que é um processo racional, passa pelo código, que é a língua. Se você não pode mandar um texto para o juiz em inglês, nem em latim, você vai mandar um texto na nossa língua, que é a língua portuguesa. E precisa ser um texto que tenha lógica, que o enunciado tenha lógica, que o pedido faça sentido, né? Então, aí, depois que ele compreende a língua, ele compreende que o pedido faz sentido, aí ele começa a fazer analogias. Ou seja, é até por aí, por esse momento de compreensão que se abre precedentes ou que se segue precedentes abertos. Então, a lógica, o texto precisa estar numa língua que seja inteligível, precisa ser inteligido no campo das ideias, e a partir daí, essa compreensão é quando a gente começa a fazer analogias do que está sendo feito. Então, o juiz passa por esse processo, o juiz, enquanto receptor dos nossos textos, passa por esse processo de compreensão do texto recebido. Daí, a interpretação. Nesse caso, o receptor vale-se de outras vozes. Quando eu digo o receptor vale-se de outras vozes, é que o juiz pega a sua petição, digamos, ele pegou a sua petição e ele começa a ler ele entende porque está na língua portuguesa, ele compreende as ideias que estão bem feitas, mas aí ele vai pensar de outras tantas coisas que ele já viu sobre aquilo ali. Por exemplo, quem são os autores que falam daquilo ali? Quais são as leis que são discutidas daquilo ali? Quais as pessoas que falam daquilo ali, o que ele já delegou sobre aquilo ali, o que é que ele já pensou sobre aquilo ali, qual a opinião dele pessoal sobre aquilo ali que ele tem de concepção da vida dele. Então, essas outras vozes são todas as pessoas, todo o trabalho que ele já fez, toda a experiência de vida que ele já teve, tudo que ele já estudou, que está ali dentro do juiz enquanto receptor do seu texto. Ou seja, de qualquer receptor, ao interpretar uma mensagem, você, por exemplo, enquanto receptor, quando vai interpretar uma mensagem, também tem as suas vozes internas, ou seja, também tem o seu conhecimento sobre aquele conteúdo, para que ele possa fazer analogia. A analogia faz sentido. Você faz, tá, isso assim, assim, assim. Ah, bom, isso mesmo. E essa interpretação e esse sentido, essa analogia, essas vozes casam quando o texto tem coesão, coerência e clareza. Quando ele não tem alguma coisa assim, não sei, tem alguma coisa estranha aqui. Talvez até você não saiba exatamente do que se trata, mas tem alguma coisa estranha naquele texto e inconscientemente você percebe, mas conscientemente você não consegue dizer exatamente o que é que está estranho. E aí você para analisar o texto com mais calma e percebe que ele está faltando algum desses pontos, coesão, coerência ou clareza.